Dizem que todo o planeta tem um coração, mas poucos sabem que alguns realmente batem. Debaixo de montanhas antigas e oceanos imensos, existe um mundo secreto que nenhum mapa humano jamais registrou. Um mundo invisível, protegido pelo silêncio das eras. É a Terra Oca, mas aqui, o núcleo não é de fogo, é de vida. Gigantescas cavernas inteligentes formam o interior do planeta, não como simples buracos no solo, mas como veias e artérias. Colossais que respiram, pulsando em um ritmo constante. É uma música profunda, um canto que vibra por toda a estrutura, sustentando mares, florestas e até o próprio céu. No centro desse reino subterrâneo está Mael, o guardião. Ele não nasce, ele foi moldado, esculpido pela própria consciência do planeta. Mael é feito de rocha viva. Suas veias de cristal ressoam com o som do pulso gravitacional. Ele não fala como nós. Suas palavras são ondas, suas frases são frequências. Para ele, cada vibração que percorre as paredes das cavernas é uma história. Cada batida do núcleo é um verso em uma canção tão antiga que antecede qualquer civilização da galáxia. O som do planeta é puro, harmonioso, equilibrado por milênios. Esse pulso manteve a vida acima sem que ninguém percebesse. E é coração secreto que sustenta o mundo. Mas como qualquer coração, ele pode ser ferido. E nesse dia, Mael sente algo que jamais havia sentido antes. Uma nota estranha. Um som metálico e frio que não pertence à sinfonia do planeta. É um ruído intruso vindo do Shima, cortando a melodia como uma lâmina, cortando carne. O guardião, para escuta, sente a dissonância vibrar em seu corpo mineral. E então entende, o coração da Terra Oca está em perigo. Tudo começa com um som, não um som comum, mas uma vibração tão profunda que não viaja pelo ar, e sim pelas ossadas da própria Terra Oca, para Mael. Guardião do pulso gravitacional, essa vibração é como um sussurro direto na mente. Um sussurro que não deveria existir. Ele estava no santuário das ondas, em silêncio, ouvindo o ritmo constante do núcleo, a cada batida. O planeta respirava, mas naquele momento, entre um pulso e outro, algo estranho se infiltrou. Um ruído metálico, repetitivo, artificial. Era como se alguém tivesse colocado um coração mecânico para competir com o coração do mundo. Mael ergueu a cabeça, as paredes vivas, ao seu redor, menos cobertas de líquens fosforescentes. E veios minerais, pulsantes, reagiram de imediato. A luz se alterou, passando de tons azulados para um laranja inquieto, como se o próprio planeta estivesse franzindo o senho. Os corredores emitiram um som baixo, quase um gemido, que Mael reconheceu como sinal de alarme natural. Ele começou a caminhar, seus passos ecoando longos, firmes, mas cheios de urgência. Cada galeria que atravessava contava uma história. Pilares de pedra moldados pela gravidade ao longo de eras. Rios subterrâneos que corriam em silêncio. Câmaras onde cristais milenares guardavam memórias antigas. Mas agora, tudo vibrava de forma irregular, como uma melodia sendo tocada por mãos trêmulas. E então, ele ouviu mais claro, mais forte. O som vindo da superfície, máquinas. Não simples máquinas, menos monstros, perfuradores. Cada um com dezenas de garras giratórias, cuspindo calor e energia como se quisessem devorar o mundo. A cada rotação de suas brocas, pedaços inteiros da crosta eram arrancados e despedaçados. O cheiro de rocha queimada começou a se infiltrar pelas fendas, acompanhado de um calor incômodo que o núcleo raramente permitia escapar. Mael chegou à câmara do pulso. No centro, um cristal gigantesco, tão alto quanto uma torre e tão profundo quanto o próprio núcleo, emitia luz e som em perfeita sincronia com o planeta. Mas agora estava instável. A luz oscilava, a frequência estava quebrada. Ele se ajoelhou, colocando as duas mãos sobre a superfície translúcida imediatamente. Visões o invadiram. Viu florestas inteiras acima sendo devastadas para abrir espaço às plataformas humanas. Viu águas puras se tornando turvas. Sentiu o choque das primeiras perfurações, como se cada impacto fosse uma lança atravessando sua própria carne. A fissura ainda era pequena, uma linha tênue que cortava o equilíbrio perfeito do planeta, mas mal sabia. Fissuras crescem. O que hoje é um arranhão, amanhã pode ser a sentença de morte de tudo o que vive. Ele se levantou devagar, com os olhos cerrados e o corpo inteiro sintonizado no que precisava ser feito. O planeta não podia esperar que a ferida cicatrizasse sozinha. Se os humanos continuassem, não haveria mais pulso. Não haveria mais Terra Oca. Mael inspirou fundo. Não com pulmões, mas com toda a extensão de seu ser, absorvendo o resto da frequência pura, que ainda vibrava no núcleo. Decisão estava tomada. Não haveria observação passiva. Haveria resposta. O silêncio acabou. Mael estava de pé diante do cristal do núcleo, sentindo cada pulsação irregular vibrar em seus ossos. Não era mais hora de apenas observar. Era hora de fazer a Terra Oca falar. E quando o planeta fala, ninguém escapa de ouvir. Ele fechou os olhos, permitindo que sua mente se conectasse totalmente à matriz gravitacional do núcleo. A sensação era avassaladora, como se estivesse mergulhando em um oceano sem água, um mar invisível, onde cada corrente era uma onda de força. Nessa vastidão, Mael começou a moldar uma frequência, uma nota grave,
profunda, capaz de atravessar rocha, metal, carne e pensamento. As paredes vivas da câmara do pulso começaram a responder. Cristais menores, incrustados nos arcos de pedra, brilharam em tons de verde e ouro. Sincronizando-se com o ritmo que ele criava, o som aumentava, não como um estrondo, mas como algo que se instala dentro do corpo, que vibra nos ossos antes mesmo de ser ouvido. Nos corredores longínquos da Terra Oca, criaturas ancestrais despertaram enormes colunas de coral mineral. Seres que há séculos permaneciam imóveis começaram a pulsar com a energia gravitacional. Árvores subterrâneas com raízes feitas de pedra viva ondularam lentamente, como se um vento inexistente as tocasse. Todos, cada ser conectado ao núcleo, recebeu a mensagem: perigo. Mas o canto não era apenas para os habitantes do mundo interno. Ele era também um golpe certeiro contra a invasão que avançava do lado de cima, à medida que a frequência gravitacional subia. As máquinas humanas começaram a sofrer. Motores falhavam, engrenagens se desajustavam, sistemas de navegação enlouqueciam, pilotos e operadores, ainda nas plataformas de perfuração, levaram as mãos à cabeça, sentindo uma pressão esmagadora no centro da mente. Para os humanos não era som, era algo mais profundo, como se seus próprios pensamentos estivessem sendo esmagados por um peso invisível. Alguns começaram a ter alucinações, memórias que não eram suas, imagens de um mundo subterrâneo que jamais haviam visto. Sensações de asfixia sob toneladas de pedra. O pânico se espalhou rapidamente no núcleo. Mael manteve a intensidade. Ele sabia que o canto de alerta não era apenas uma advertência menos, era uma promessa. Promessa de que, se os invasores não recuassem, a Terra Oca se tornaria inimiga ativa. E não haveria escapatória. Quando o último eco da primeira sequência gravitacional percorreu o planeta, Mael abriu os olhos. O núcleo ainda vibrava, mas agora carregava consigo um tom diferente, uma fúria silenciosa. A fissura continuava lá, mas os humanos já sentiam que haviam tocado algo que jamais deveriam ter despertado. O canto estava lançado. A guerra, mesmo sem balas ou explosões, havia começado. O canto gravitacional de Mael não se dissipou. Ele afundou nas veias do planeta como chuva, infiltrando-se em terra seca, que começou como um som torno-se em movimento. Um despertar lento, porém inevitável. Nas profundezas da Terra Oca, rios subterrâneos começaram a mudar de curso. Água, impregnada de minerais vivos, pulsava como se tivesse um coração próprio, respondendo ao chamado de seu guardião. Grandes lagos internos, refletindo a luz bioluminescente das cavernas, começaram a se agitar. Ondas se formaram, quebrando suavemente contra margens de pedra lapidada pelo tempo, mas carregando uma energia nova, quase elétrica. As paredes das galerias subterrâneas, até então imóveis, começaram a respirar. Não no sentido literal, mas como se o próprio planeta estivesse expandindo e contraindo, ajustando sua estrutura interna. Fendas ancestrais se abriram, revelando passagens secretas que levavam ao coração do núcleo desse movimento. Uma força emergiu, uma maré subterrânea. Essa maré não era feita apenas de água, era um fluxo híbrido de líquido, rocha flexível e energia gravitacional condensada. Avançava pelos corredores do mundo interno como um exército silencioso, limpando e restaurando, mas também preparando o terreno para resistir a qualquer intruso. No topo, os humanos ainda lutavam para compreender o que estava acontecendo. As leituras de seus sensores enlouqueceram. Ondas sísmicas surgiam do nada, mas não eram tremores comuns. As frequências detectadas não batiam com nenhum padrão geológico conhecido. Era como se o planeta respirasse, e cada respiração empurrasse suas máquinas para fora. Rejeitando a presença artificial, algumas plataformas de perfuração começaram a afundar, não em colapsos violentos, mas em afogamentos lentos, sugadas por bolsões móveis de rocha líquida que surgiam sob elas. Equipamentos eram arrastados, como se estivessem sendo puxados por uma maré invisível. Tripulações inteiras gritavam pelos comunicadores, relatando que ouviam algo chamando do subsolo. Vozes que não podiam ser explicadas no núcleo. Mael assistia através de seus sentidos expandidos. Ele não controlava cada gota dessa maré, mas guiava seu destino. Sabia que essa era apenas a primeira defesa física. Se os humanos persistissem, o planeta teria de mostrar suas armas mais antigas, defesas que nem mesmo ele conhecia por completo. E, pela primeira vez, Mael sentiu algo que não sentia há séculos: o núcleo. No silêncio denso do núcleo, Mael sentiu o ritmo do planeta mudar. O pulso gravitational, aquele batimento profundo que sempre marcara a vida da Terra Oca, acelerou. Era como se o próprio mundo tivesse decidido erguer-se contra a invasão lá. Em cima, na órbita, as naves humanas flutuavam confiantes, acreditando-se intocáveis, mas não estavam sozinhas. Cada movimento da crosta e cada vibração das cavernas enviava ondas gravitacionais sutis, invisíveis, mas letais. Mael sabia como e decidiu transformá-las em armas. No primeiro impacto, os pilotos sentiram apenas uma leve oscilação, mas segundos depois, as leituras gravitacionais explodiram no painel de controle. Instrumentos giravam em falso, bússolas gravitacionais enlouqueciam, e sistemas de navegação eram forçados a recalcular rotas a cada milésimo de segundo. O espaço ao redor da Terra Oca parecia se distorcer, como um lago que ondula ao ser atingido por uma pedra. Então veio a segunda onda, mais forte,
mais precisa. Naves inteiras foram puxadas para trajetórias erráticas, algumas caindo para órbitas perigosamente baixas, outras sendo arremessadas para regiões distantes do sistema. Era como se mãos invisíveis, gigantescas, estivessem rearranjando o tabuleiro. No solo, as forças humanas ficaram isoladas, com as comunicações cortadas e sem apoio orbital. Entraram em pânico. Sensores internos registravam distorções no tempo local. Minutos pareciam horas para alguns soldados, enquanto outros relatavam perder horas inteiras sem perceber. A gravidade instável distorcia a percepção, bagunçando memórias e quebrando a noção de direção. Mael observava tudo, não com prazer, mas com determinação. Sabia que cada ação sua carregava um risco. O planeta poderia se desgastar com tanta energia desprendida, mas também sabia que recuar agora significaria o fim, se os humanos estabilizassem suas máquinas. Perfurariam até o núcleo, e nada restaria para proteger. Com o último impulso, ele modulou o pulso gravitacional numa frequência específica, tão precisa que não havia como os invasores replicarem. Essa frequência criou uma zona de bloqueio no espaço, prendendo as naves mais próximas como se estivessem congeladas em órbita. Elas não podiam recuar, nem avançar. A Terra Oca havia se transformado numa armadilha viva. E Mael sabia. Isso era apenas o começo. O planeta tinha defesas mais antigas, mais perigosas, escondidas em camadas de história que nenhum humano jamais imaginou. Agora, elas começariam a despertar. No coração da Terra Oca, além das câmaras onde o pulso gravitacional ecoava, havia zonas tão antigas que nem Mael, guardião de incontáveis eras, ousava despertar. Eram os mecanismos primordiais, estruturas vivas, formadas quando o planeta ainda era jovem, moldadas pela pressão, pelo calor e pela própria consciência mineral da Terra Oca durante milênios, permaneceram inertes como predadores adormecidos. Mas agora, com as perfurações dos humanos ameaçando o núcleo, Mael não tinha escolha. Ele estendeu sua percepção para as profundezas, enviando um chamado silencioso que atravessou camadas de rocha, e os subterrâneos e mares ocultos. A resposta veio como um rugido distante. Paredes inteiras das cavernas começaram a se mover, não um simples desmoronamento, mas um rearranjo consciente. Cristais gigantescos surgiam das paredes, cortantes como lâminas, criando corredores labirínticos onde antes havia passagens abertas. Pontes naturais se partiam e se refaziam em outros pontos. Encelando invasors. Não, os humanos perceberam tarde demais. Mapas tridimensionais enviados por sondas mostravam mudanças absurdas no relevo subterrâneo. Túneis recém-explorados desapareciam, substituídos por abismos sem fundo. Salas onde haviam instalado maquinário de perfuração agora estavam seladas por camadas de pedra lisa e impenetrável. Mas o mais assustador ainda estava por vir das profundezas. Criaturas minerais começaram a emergir. Eram como esculturas vivas, corpos feitos de quartzo e obsidiana, movendo-se com precisão quase mecânica. Seus olhos brilhavam com a luz interna do magma, e cada passo deles ecoava como um trovão abafado. Eles não atacavam de imediato, apenas cercavam, observavam e bloqueavam qualquer rota de fuga. Dentro do núcleo, Mael sentia cada ativação. Cada deslocamento, o planeta inteiro estava se fechando sobre os intrusos, como uma armadilha inevitável, mas ele sabia que esse despertar tinha um preço. Os mecanismos primordiais eram instáveis, e se usados por muito tempo, poderiam colapsar regiões inteiras da Terra Oca. E com isso, matar seus próprios habitantes agora. Ele precisava tomar uma decisão impossível: expulsar os humanos rapidamente, arriscando a destruição parcial do planeta, ou prolongar o confronto, poupando as estruturas, mas dando tempo para que os invasores encontrassem uma maneira de neutralizar o pulso gravitacional. O silêncio no núcleo era pesado. Mael sabia que cada segundo contava, e que a partir daqui, qualquer escolha poderia selar o destino da Terra Oca. Superfície de Terra Oca fervilhava de atividade. Naves de extração e plataformas de comando flutuavam sobre as crateras recém-abertas, enquanto torres de comunicação transmitiam ordens, em frequência criptografada. O que antes era uma missão de exploração e perfuração, havia se transformado numa operação militar em larga escala, nos centros de comando orbital. Cientistas e estrategistas analisavam dados freneticamente. Imagens captadas mostravam não apenas o colapso dos túneis, mas algo que os deixou inquietos: movimento coordenado nas estruturas subterrâneas. Isso não é instabilidade geológica, murmurou um oficial. É inteligência. Para a frota humana, a ideia de um planeta vivo não era novidade, mas a resistência ativa da Terra Oca representava uma ameaça inédita. Foi aí que um nome surgiu na mesa de comando: Projeto Ressonância Inversa. Essa tecnologia, ainda experimental, usava pulsos gravitacionais artificiais para anular ou distorcer o campo natural de um planeta. Se funcionasse, poderia silenciar o pulso gravitacional que Mael protegia, e, no processo, enfraquecer as defesas ancestrais que estavam fechando o subterrâneo. Drones especializados foram lançados. Eles desciam pelos poucos acessos restantes, blindados contra as mudanças repentinas da geologia viva. Ao chegar nas profundezas, liberavam cargas de bomba de frequência, dispositivos que não explodiam com fogo, mas com ondas gravitacionais moduladas. Reação foi imediata. As paredes vibraram como cordas de um instrumento gigantesco.
cristais defensores começaram a emitir luzes intermitentes. Desorientados, algumas das criaturas minerais pararam no meio do movimento, como se um comando invisível tivesse sido cortado. No núcleo, Mael sentiu a dor como se fosse sua própria carne sendo despedaçada. O canto do planeta estava sendo abafado, sua voz distorcida por notas dissonantes que rasgavam a harmonia gravitacional. Ele sabia que, se os humanos persistissem, o pulso se calaria para sempre. Mas havia um detalhe que os humanos não previram. Ao tentar manipular o campo gravitacional, começaram a afetar também a percepção temporal dentro das cavernas. Soldados e operadores começaram a relatar lapsos. Alguns viam os companheiros se mover em câmera lenta, de forma abruptamente acelerada. Relógios marcavam horas diferentes mesmo estando lado a lado. O ataque estava funcionando, mas também estava quebrando a lógica do tempo dentro da Terra Oca. E nesse caos, Mael vislumbrou uma chance. Se conseguisse usar essa distorção a seu favor, talvez pudesse transformar todo o planeta num labirinto temporal, onde nenhum humano conseguiria manter o controle. O núcleo da Terra Oca pulsava como um coração em descompasso. Ondas gravitacionais colidiam e se sobrepunham, criando uma sinfonia caótica de forças invisíveis. Entre essas notas desordenadas, Mael encontrou um padrão, uma falha, sutil, mas carregada de potencial. Ele começou a ajustar seu próprio cântico gravitacional. Não para resistir diretamente, mas para dançar com a distorção criada pelos humanos. Era como mergulhar em um rio turbulento e, em vez de lutar contra a corrente, virar a água a seu favor. À medida que Mael modulava a frequência, o tempo dentro das cavernas começou a se fragmentar de maneira ainda mais extrema. Para alguns invasores, os túneis se estendiam infinitamente, como se jamais chegassem a lugar algum. Para outros, passavam em segundos por corredores que deveriam levar horas para atravessar grupos inteiros. Se separavam sem perceber, um passo em falso, e estavam fora de sincronia com os companheiros. Os drones, antes precisos, começaram a registrar dados incoerentes, mapas que se redesenhavam sozinhos, sensores que mostravam o mesmo local em múltiplos estados, como se o espaço estivesse se lembrando e esquecendo de existir. Aos poucos, a moral da tropa humana foi se esfarelando. Soldados relatavam ouvir vozes familiares chamando por seus nomes, mas distorcidas, como ecos de anos atrás, ou anos à frente. Alguns afirmavam ter visto a si mesmos dobrando uma esquina a menos, e não voltaram. No centro de tudo, Mael erguia sua presença como um farol gravitacional. Seu cântico agora não apenas guiava a Terra Oca, mas redesenhava a linha do tempo dentro dela, para os habitantes subterrâneos. Ele abriu rotas seguras, corredores onde o tempo fluía normalmente. Para os invasores, só havia labirintos sem saída e realidades que se desfaziam ao toque. A operação humana, tão calculada, estava desmoronando, e no caos crescente, Mael percebeu algo essencial. Os humanos não apenas estavam perdendo o controle da missão, estavam perdendo o controle de si mesmos. No início, os humanos ainda acreditavam que era apenas um contratempo técnico, uma falha nos sensores, um erro de navegação, mas à medida que as horas, ou seriam dias, passavam, a certeza se transformava em medo. O núcleo da Terra Oca não apenas vibrava, ele respirava. Cada pulso gravitacional era mais forte que o anterior, como se o planeta estivesse cerrando punhos invisíveis ao redor da intrusão. As equipes de mineração, que antes se comunicavam com clareza, agora só recebiam mensagens cortadas por distorções temporais. Repita, estamos. Ontem, não há saída. O corredor se fechou. Vi minha própria sombra, mas ela se moveu primeiro. Nos corredores, drones de vigilância se chocavam contra paredes que não deveriam existir, suas carcacas, retorcidas, sumindo lentamente na escuridão, como se o espaço as engolisse. Algumas máquinas começaram a transmitir gravações que não haviam feito, mostrando imagens de soldados que já estavam mortos. A tensão explodiu. Grupos armados, antes unidos pela missão, passaram a desconfiar uns dos outros. Se alguém podia sair de sincronia com o tempo, como saber se aquele companheiro ao lado ainda era o mesmo? No coração da Red Tunis, Mael observava seu cântico gravitacional crescia, ecoando como o som de um trovão distante que nunca chegava menos, mas que todos sentiam nos ossos. A Terra Oca estava fechando seus portões temporais, comprimindo as linhas do tempo em um abraço fatal. Então veio o momento decisivo. O mapa dos humanos, projetado em holograma, mostrou algo impossível, menos a saída que procuravam simplesmente não existia mais. O túnel que levava à superfície havia se contraído no passado, antes mesmo de eles entrarem, presos não apenas no espaço, mas na própria história do planeta. O silêncio caiu sobre os corredores como uma maré densa. Não havia mais gritos, mais ordens, mais disparos. Apenas a respiração acelerada de quem ainda lutava para acreditar que estava vivo. Uco ainda era a mesma pessoa que havia entrado ali. Então veio o som. Não era um som que se ouvia com os ouvidos, mas com todo o corpo, uma vibração profunda, tão antiga quanto o próprio mundo, ecoando pelos ossos e pelas memórias. Mael, no centro do núcleo, ergueu-se diante do coração lumínico da Terra Oca.
Seus tentáculos minerais tocavam a superfície, pulsante, e cada toque era uma batida no tambor gravitacional. Ele não estava apenas defendendo seu mundo, ele estava reescrevendo o destino daquele dia. O pulso final começou. Primeiro, veio a distorção visual. Paredes se dissolvendo em fragmentos de luz, rostos humanos duplicando, esticando, congelando no ar. Depois, o tempo começou a se contrair. Minutos virando segundos, horas virando instantes, até que tudo fosse apenas um único e eterno momento. Os humanos sentiram o peso esmagador de 1000 anos cair sobre eles. Alguns viram seu próprio nascimento e morte em uma mesma piscada. Outros ficaram presos em memórias que não eram suas menos memórias da Terra Oca, de eras em que nenhum humano ousaria existir. O pulso atingiu o auge. Com ele, a superfície do planeta se fechou como uma cicatriz, apagando qualquer vestígio de que aqueles invasores algum dia haviam pisado ali. Para o resto da galáxia, missão foi considerada uma perda misteriosa, mais uma anomalia espacial, sem explicação. Mas no núcleo, Mael sabia a verdade. A Terra Oca estava viva. E ela havia vencido. Enquanto o silêncio retornava, ele recuou para as sombras de cristal, pronto para voltar a dormir, até que outro passo indesejado despertasse o guardião do pulso.